Muitos seguem ajustando suas vidas a moldes invisíveis, tentando caber onde nunca foram feitos para estar. Poucos percebem que essa exaustão silenciosa não é falha pessoal, mas consequência de se tentar habitar um mundo que rejeita o seu verdadeiro contorno. E no final deste encontro, eu vou te revelar uma técnica rara, de profunda força interior, capaz de reverter esse estado. Algo que Jung compreendia, mas que quase ninguém ousa aplicar. Você já notou como, desde cedo, fomos moldados para caber em estruturas que não conversam com a nossa alma? Como se cada sonho que nascia fosse rapidamente enquadrado, podado e medido por padrões invisíveis? Carl Jung dizia que a maior parte do sofrimento humano não vem de um destino trágico, mas da recusa em ser quem se é. Essa recusa não acontece de forma consciente. Ela se infiltra por meio de costumes, expectativas sociais, modelos herdados da psique coletiva. Como um rio represado, você sente dentro de si uma corrente que insiste em seguir, mesmo que tudo ao redor diga para permanecer imóvel. O cansaço que você sente não é físico, embora se manifeste no corpo. Ele é um sintoma de desalinhamento. Imagine que a sua alma é um pássaro que nasceu para voar no horizonte aberto, mas foi ensinada a acreditar que a gaiola é segura e que o céu é perigoso. O esforço constante para viver como se fosse algo que não consome uma energia vital imensa. Jung chamava isso de desvio do caminho de individuação. Quando a vida que você vive é uma adaptação ao ambiente, não a expressão do seu núcleo essencial. A maioria busca soluções para o cansaço tentando se encaixar melhor. Aprendendo mais, trabalhando mais, sorrindo mais. Mas essa é a armadilha. Quanto mais se tenta se moldar a um mundo que não reconhece a sua verdadeira forma, mais distante se fica de si mesmo. Jung não estava sozinho nessa percepção. No sufismo, mestres como Rumi diziam que o cansaço da alma vem de viver longe de casa. Essa casa não é um lugar físico, mas o centro silencioso que existe em nós, o núcleo que reconhece a própria verdade. Há uma razão para poucos compreenderem isso. Estamos imersos em condicionamentos coletivos que funcionam como lentes distorcidas. Eles dizem que o objetivo é ser aceito, mas não mencionam que o preço é a sua essência. Na Cabala, esse estado é chamado de exílio da Shekinah, o afastamento da presença divina interior. Nos Vedas, é o esquecimento de sua própria natureza, Atman, o eu real. Todos esses ensinamentos convergem. Viver tentando se ajustar ao que é incompatível com o seu ser profundo gera um desgaste que nenhuma pausa superficial consegue curar. Quando Jung explorou a alquimia como metáfora da psicologia profunda, ele percebeu que a transformação verdadeira exigia contato com o que está oculto em si mesmo, não com máscaras sociais, mas com símbolos e forças internas que operam abaixo da consciência. Esse contato não acontece no ruído das exigências externas, mas em um silêncio denso, quase desconfortável, onde a alma pode falar sem intermediários. É nesse ponto que muitas tradições, do taoísmo ao sufismo, encontram a mesma encruzilhada. Ou você se mantém na superfície, ou desce ao fundo onde a verdade mora. Visualize por um instante, você parado no meio de uma cidade movimentada. As pessoas ao redor seguem apressadas, carregando sacolas invisíveis de expectativas, medos e papéis sociais. Você respira fundo e percebe que não quer correr no mesmo ritmo. É nesse instante de percepção que algo começa a se desfazer, como se uma película caísse dos seus olhos. Jung chamaria isso de momento de ruptura da persona, quando você vê claramente que o papel que interpreta não é o seu ser. Pesquisas em psicologia moderna já identificam o impacto da incongruência entre valores internos e o ambiente externo. Estudos mostram que viver de forma desalinhada com o próprio sentido de identidade aumenta níveis de estresse crônico e reduz a capacidade de experimentar estados de fluxo, aqueles momentos em que a vida parece natural e sem esforço. É a ciência apenas começando a tocar o que os mestres antigos já sabiam. Quando a vida se afasta de sua essência, ela perde o ritmo natural e o corpo responde com exaustão. Não é necessário mudar o mundo para voltar a si, embora, paradoxalmente, ao voltar a si, o mundo ao redor inevitavelmente se transforma.
No taoísmo, há um ensinamento simples. A árvore que tenta crescer reta em terreno inclinado quebra-se. Aquela que cresce conforme o fluxo da terra permanece inteira. Isso não significa passividade, mas a habilidade de mover-se pelo caminho da menor resistência para a alma, não para as expectativas externas. Quando Jung falava do inconsciente coletivo, ele nos lembrava que há imagens e arquétipos que moldam nossas vidas de forma invisível. Alguns deles nos fortalecem, outros nos aprisionam. O arquétipo do filho obediente, por exemplo, pode manter um adulto por décadas em um estado de constante adaptação, sempre buscando aprovação, sempre ajustando-se. Reconhecer esses padrões é como acender uma luz em um quarto que você não sabia que estava no escuro. A sabedoria Sufi nos lembra que quem busca agradar a todos, perde a si mesmo. Essa frase, embora simples, carrega a mesma estrutura de pensamento que Jung aplicava na individuação. A necessidade de diferenciar-se, de tornar-se inteiro, mesmo que isso signifique não ser aceito por todos. No fundo, o que desgasta não é a rejeição em si, mas a autotraição repetida. Talvez você já tenha sentido que há uma vida paralela, invisível, que corre ao lado da sua. Uma vida onde você é mais verdadeiro, mais vivo, mais alinhado. Essa sensação é o chamado do Self, o centro integrador da psique, segundo Jung. Ignorá-lo é como ignorar o sol e viver apenas à luz de lâmpadas artificiais, funcional, mas sem a vitalidade plena. O corpo também fala nesse processo. Ele registra cada escolha que se afasta da alma. Tensões crônicas, insônia, fadiga mental são muitas vezes sintomas de um distanciamento profundo do próprio eixo interior. Não são inimigos, mas sinais de que algo essencial precisa ser resgatado. Se você fechar os olhos agora e imaginar um lugar onde se sinta plenamente aceito, sem precisar ajustar nada, como seria esse espaço? Talvez ele não exista fora de você, e esse é o ponto. As tradições místicas apontam para dentro porque é o único território onde a aceitação real é possível. Tudo que é externo pode mudar, mas o espaço interior, uma vez habitado, permanece. E, no entanto, há algo ainda mais profundo que este processo de voltar a si. Algo que une o conhecimento junguiano com as práticas milenares do sufismo e da alquimia interior. Algo que, quando acessado, não apenas alivia o cansaço, mas o dissolve na fonte, restaurando a energia vital de forma quase silenciosa. Mas o que vem a seguir vai além de tudo que já exploramos aqui. É a chave que não apenas explica, mas vivifica o sentido de estar no mundo sem se perder nele. Quando você acessar o que está por trás disso, verá que o cansaço não é o problema, ele é o chamado. E é curioso perceber que, no fundo, o mundo nunca foi projetado para aceitar totalmente a essência de ninguém. O que chamamos de aceitação social é muitas vezes apenas a concordância com máscaras coletivas. Jung sabia que essa busca por um encaixe perfeito é ilusória, porque cada ser carrega um padrão único de alma, um mandala interno que não se repete. É por isso que a individuação para ele não era um luxo espiritual, mas uma necessidade vital. Sem ela, o ser humano se torna sombra de si mesmo, vivendo para sustentar uma persona que, embora funcional, é incapaz de nutrir a totalidade do ser. No sufismo, há um dito que ecoa essa mesma verdade. Você não veio para se encaixar, mas para ser o lugar onde o divino se revela. Quando você começa a perceber a distância entre o que vive e o que é, há um desconforto inevitável. Primeiro, vem como um leve incômodo, um tédio sutil. Depois, pode crescer até tornar-se um peso que nenhum descanso resolve. É nesse ponto que a maioria procura anestesias, distrações, rotinas mecânicas, pequenas compensações. Mas tudo isso apenas adia o inevitável, o chamado para se tornar inteiro. Jung observou que esse chamado aparece em símbolos nos sonhos, em sincronicidades inexplicáveis e até em pequenas crises que, vistas de fora, parecem aleatórias. Mas por trás há uma inteligência profunda, tentando reconduzir o indivíduo ao seu eixo.
Essa inteligência não é algo externo, é a própria vida buscando se manifestar plenamente através de você. Nos Vedas, isso é chamado de Dharma, o caminho natural de um ser. No taoísmo, é o Tao, o fluxo original da existência. Resistir a ele é como nadar contra a corrente de um rio ancestral. O esforço exaure, a direção se perde e o sentido começa a se fragmentar. Por isso, muitos sentem um esgotamento sem causa aparente. Não é o excesso de movimento, é a falta de alinhamento. E aqui está um paradoxo. Para recuperar energia, não é necessário fazer mais, mas menos. Menos de tudo aquilo que não é você. Menos da adaptação automática a modelos herdados. Menos do silêncio sobre o que você sente e pensa. Jung via essa redução como um ato alquímico. Retirar o supérfluo para que o ouro interno, que já está presente, possa brilhar. Os sufis descrevem esse mesmo processo como limpar o espelho do coração, retirar a poeira para refletir a luz. Essa luz não é algo que se conquista com esforço. Ela está sempre presente, mas é encoberta pelas camadas de condicionamento. Quando você se afasta de si para ser aceito, está trocando a luz do sol por lâmpadas de neon. Funcionam, mas não aquecem. É por isso que a sensação de vazio retorna, não importa o quanto você conquiste externamente. A psique sabe quando está vivendo uma vida emprestada. Muitos se assustam ao perceber que não sabem mais quem são sem as máscaras. Esse é o ponto mais delicado e também o mais fértil. É como o momento da noite mais escura antes da aurora. Parece solidão, mas é o início da verdadeira comunhão com o Self. Os mestres sufis, como Ibn Arabi, ensinavam que o exílio não é estar longe dos outros, mas longe de si. Jung concordaria, afirmando que a solidão autêntica é o laboratório da alma, onde os fragmentos começam a se unir. Nesse laboratório, os símbolos ganham vida. Um sonho aparentemente trivial pode trazer uma imagem que, se observada com atenção, revela um mapa inteiro da sua jornada interior. Jung estudou a linguagem simbólica não como algo abstrato, mas como a própria voz do inconsciente, guiando o indivíduo em direção à totalidade. A ciência moderna, através da neurociência dos sonhos, começa a confirmar que essas imagens oníricas não são resíduos aleatórios, mas processos ativos de integração psíquica. E essa integração não é um ponto final, mas um estado de movimento contínuo. A individuação não é chegar lá, é viver em sintonia com o que se é, mesmo quando isso significa ser incompreendido. Os grandes mestres sempre foram, em alguma medida, estrangeiros no próprio tempo. Não porque buscavam se isolar, mas porque se recusavam a negociar sua essência em troca de aceitação. Aos poucos, você começa a perceber que o mundo que não te aceita é, na verdade, o mundo que não reconhece a si mesmo. Ele rejeita o que é genuíno porque teme a lembrança do que perdeu. Ao viver sua verdade, você se torna um espelho que lembra aos outros da própria liberdade, e isso, para muitos, é desconfortável. Por isso, a jornada de voltar a si exige coragem. Não a coragem de enfrentar batalhas externas, mas a de permanecer fiel ao que é, mesmo quando ninguém aplaude. E ainda há uma camada mais profunda, uma passagem quase secreta, que une tudo o que falamos até aqui. Ela está presente na psicologia junguiana, nas parábolas sufis, nos versos dos Vedas e no silêncio do Tao. Uma chave que não apenas explica por que você se sente cansado, mas que também abre um espaço onde a fadiga se dissolve na fonte do próprio ser. Quando você encontrar essa passagem, verá que o cansaço foi apenas a senha de entrada. Quando essa percepção começa a amadurecer, você nota que muito do que chamava de vida era, na verdade, uma performance cuidadosamente ensaiada para sobreviver em um palco que nunca lhe pertenceu. Jung descreveu esse mecanismo como a persona, a máscara social necessária para interagir com o mundo, mas que se torna perigosa quando confunde-se com a própria identidade. É como um ator que, após anos interpretando o mesmo papel, já não sabe mais onde termina o personagem e onde começa o ser humano real. O cansaço profundo vem exatamente desse ponto, do desgaste de sustentar um personagem que não recebe energia da alma.
As tradições místicas entendiam esse risco muito antes de a psicologia moderna lhe dar um nome. Os mestres sufis, por exemplo, ensinavam que cada ser nasce com um nome secreto, a expressão única de sua essência. Ao tentar viver segundo os nomes que o mundo lhe dá, você se perde de si e, aos poucos, apaga a memória desse som original. Os Vedas chamavam isso de Maya, a ilusão que nos faz acreditar que somos o que acumulamos, o que fazemos ou o que os outros dizem que somos. A consequência inevitável dessa ilusão é o esgotamento existencial. Mas o momento em que você se dá conta disso é o início de uma jornada completamente diferente. Não é sobre destruir o que foi vivido até aqui, mas sobre recuperar o centro perdido e permitir que ele seja o núcleo de todas as escolhas. Jung via essa mudança como um retorno ao self, o arquétipo que representa a totalidade. No caminho de volta, as sombras que antes eram negadas começam a se apresentar. Elas trazem cansaço, sim, mas também energia reprimida que, uma vez reconhecida, pode ser reintegrada. O reencontro com essas partes esquecidas exige presença. Não há como atravessar essa etapa correndo. É como descer uma escada que leva ao subterrâneo da própria história. Cada degrau é um encontro com uma lembrança, um sentimento ou um símbolo que você tentou enterrar. E, curiosamente, é nesse mergulho que você começa a sentir um tipo de descanso que não depende de férias ou pausas, mas do simples ato de ser inteiro. O taoísmo ensina que o rio não luta contra a pedra. Ele a contorna e segue seu curso. Essa frase ecoa no pensamento de Jung quando ele sugere que a vida ganha mais vitalidade quando é vivida de acordo com a própria natureza. Forçar-se a caber em moldes que não respeitam essa natureza é como tentar endireitar um rio com as mãos, uma tarefa impossível e exaustiva. Ao permitir-se fluir, não há apenas alívio, mas um aumento genuíno de energia vital. A ciência também começa a decifrar isso. Pesquisas em psicologia positiva mostram que pessoas que vivem de forma alinhada aos seus valores essenciais relatam mais vitalidade, menor estresse e maior resiliência emocional. É como se o corpo e a mente, ao perceberem que não estão mais em guerra com a alma, entrassem em um estado de cooperação natural. Jung diria que isso é o início da harmonia entre consciente e inconsciente, a integração dos opostos que antes se desgastavam em conflito silencioso. Nos sonhos, esse processo de alinhamento começa a se refletir. Imagens de voo, águas claras ou caminhos abertos costumam surgir quando a psique sente que o self está sendo reconhecido. Essas imagens não são meras fantasias noturnas. São mensagens cifradas da própria alma, confirmando que você está se afastando das máscaras e se aproximando da essência. Jung via nelas sinais tão importantes quanto qualquer diagnóstico clínico. No sufismo, há um ensinamento que diz: o descanso não está em dormir, mas em acordar. Essa frase carrega o mesmo espírito da psicologia profunda. O verdadeiro alívio não vem de interromper temporariamente a vida, mas de vivê-la desperto, sem a fricção constante de uma identidade impostora. Quando se acorda para a própria natureza, até as tarefas comuns ganham outra densidade e sabor. E há algo mais sutil que começa a acontecer nesse estágio. A percepção do tempo muda. O que antes parecia uma corrida contra prazos se transforma em um caminhar mais orgânico. Você começa a perceber que as exigências do mundo não diminuíram, mas sua relação com elas mudou radicalmente. A energia não se dispersa mais tentando prever expectativas externas. Ela se concentra em expressar o que é genuíno. Esse é um ponto de virada, mas não é o fim. Porque por mais que haja clareza e alinhamento, sempre há uma camada mais profunda esperando ser acessada. Jung sabia disso, e os mestres antigos também. Por trás do retorno ao self, há um portal ainda mais vasto, que não cabe em palavras. Um espaço onde o mundo externo deixa de ter poder para ditar seu valor, e onde o cansaço se dissolve como névoa ao sol. É nesse portal que se encontra a resposta que transforma não só a sua relação com o mundo, mas com a própria existência. E o que está por vir, se você tiver coragem de atravessar, é mais do que uma compreensão.
É uma vivência que muda para sempre a forma como você habita a si mesmo. E quando esse ponto é alcançado, até o mundo que parecia não te aceitar passa a ter outra cor. Não porque ele mudou, mas porque você se tornou inteiro o suficiente para não precisar que ele o faça. Nesse ponto, a vida começa a se revelar com uma textura diferente, quase como se camadas invisíveis de realidade fossem retiradas diante dos seus olhos. As cores parecem mais vivas, não porque o mundo se transformou magicamente, mas porque os filtros da adaptação excessiva estão se desfazendo. É como emergir de um mergulho profundo e perceber pela primeira vez em muito tempo que está respirando plenamente. Jung descrevia isso como um retorno à autenticidade, onde cada ato, palavra e silêncio nasce de um centro interior real. Os sufis diriam que é o momento em que o coração volta a pulsar em sintonia com a batida secreta do universo. Esse estado não é uma fantasia espiritual. Ele se manifesta no corpo de forma concreta. A respiração torna-se mais lenta e profunda, o olhar mais presente, e até o andar muda, como se os pés tivessem encontrado o solo certo para pisar. Nos Vedas, isso é chamado de sattva, a qualidade de clareza e equilíbrio que surge quando a mente não está mais turva pelo excesso de desejos e temores. É o oposto da agitação crônica que tanto desgasta, uma serenidade que não depende do silêncio externo, mas que nasce do silêncio interno. Ainda assim, é inevitável que, ao caminhar nessa nova vibração, o contraste com o mundo ao redor se torne mais evidente. Muitas pessoas continuarão presas aos próprios condicionamentos, e algumas poderão até reagir com estranhamento à sua mudança. É aqui que a lição de Jung sobre a sombra se torna vital. Compreender que a rejeição externa muitas vezes é apenas um reflexo da rejeição interna que o outro carrega. Ao reconhecer isso, você se liberta da necessidade de lutar por aceitação e começa a oferecer ao mundo a aceitação que você mesmo encontrou. Na alquimia, esse estágio é representado pelo ouro emergindo da pedra bruta. Não é que a pedra tenha desaparecido, mas que ela agora contém a essência luminosa, lapidada pelo fogo da consciência. Jung se fascinou por esse simbolismo porque via nele uma perfeita metáfora da individuação. O processo em que o eu consciente e o inconsciente deixam de ser inimigos para se tornarem aliados na construção de uma vida mais inteira. Curiosamente, quando você para de se ajustar a um mundo que não te aceita, algo inesperado acontece. Oportunidades mais alinhadas começam a aparecer. Não porque você esteja buscando com mais esforço, mas porque a energia que antes se perdia tentando agradar agora é investida em criar. Os sufis chamam isso de baraka, uma espécie de bênção ou fluxo natural que surge quando você está em harmonia com o propósito mais profundo da alma. A ciência, por sua vez, começa a explicar esse fenômeno através do conceito de coerência cardíaca. Estudos mostram que quando emoções, pensamentos e ações estão alinhados, o campo eletromagnético do coração se expande e influencia positivamente não apenas o corpo, mas também a forma como interagimos com o mundo. É como se a psique sintonizada criasse um campo magnético que atrai circunstâncias compatíveis com seu novo estado de ser. No entanto, essa jornada exige vigilância. A tendência de voltar a antigos padrões é forte, especialmente quando a pressão externa aumenta. Por isso, Jung enfatizava a importância de manter um diálogo constante com o inconsciente, por meio de sonhos, imaginação ativa ou práticas simbólicas. Essas ferramentas funcionam como âncoras que impedem que a corrente dos velhos condicionamentos arraste você de volta. As tradições espirituais sempre souberam disso. No sufismo, a prática do dhikr, a repetição constante de um nome divino, serve para manter a mente e o coração no eixo. No taoísmo, a meditação de retorno ao centro cumpre a mesma função. No fundo, todas essas práticas têm um único propósito: lembrar quem você é, mesmo quando o mundo insiste em dizer o contrário. E talvez essa seja a maior libertação. Perceber que a aceitação que você buscava lá fora sempre foi uma projeção da aceitação que precisava encontrar dentro. Quando esse reconhecimento acontece, o cansaço deixa de ser um peso e passa a ser um professor silencioso. Ele não diz pare, mas volte para casa.
E ao voltar, você descobre que nunca esteve realmente perdido, apenas adormecido sob o peso de papéis que já não precisa carregar. Mas ainda existe uma camada mais profunda, um território onde até mesmo as categorias de aceitação e rejeição desaparecem. Um estado que Jung apenas insinuava e que os mestres antigos descreviam como união mística, a fusão entre o ser individual e a fonte universal. É nesse espaço que a jornada deixa de ser sobre encontrar um lugar no mundo e se torna sobre ser o próprio lugar onde o mundo acontece. E quando essa percepção floresce, o que antes era luta se transforma em dança. Não há mais esforço para se ajustar, nem necessidade de se defender. Há apenas o movimento natural de um ser que encontrou o próprio ritmo. E é nesse compasso silencioso que algo raro se revela. Algo que não pode ser ensinado, apenas vivido. E o que está prestes a emergir daqui, se você continuar, não é apenas um entendimento intelectual, mas uma experiência que muda para sempre a forma como você se percebe. Uma chave que não se encontra em livros, mas que se ativa no instante em que você permite ser o que sempre foi, sem pedir permissão. Nesse ponto, o caminho começa a se desenrolar como um fio dourado que atravessa todas as experiências da sua vida, revelando que até os momentos mais obscuros tiveram um papel secreto na sua formação. Jung diria que o inconsciente não erra o endereço. Cada símbolo, cada encontro e cada aparente obstáculo é um mensageiro disfarçado, empurrando você em direção à totalidade. Os sufis chamariam isso de a escrita invisível de Deus. Sinais sutis espalhados no tecido da existência, visíveis apenas para aquele que aprendeu a olhar com os olhos do coração. E é justamente quando você deixa de tentar caber nos moldes alheios que essa escrita começa a se tornar legível. É como se uma biblioteca inteira, que antes estava trancada, começasse a abrir suas portas diante de você. Os sonhos ganham clareza, os arquétipos se apresentam de maneira vívida, e até pequenos acontecimentos do dia a dia carregam um perfume de sentido oculto. Esse estado não é sobre viver em um êxtase constante, mas sobre perceber que cada fragmento da sua vida é um fragmento do todo. A psicologia profunda chama isso de processo de individuação. Os mestres orientais chamam de retorno ao centro. Ambos apontam para a mesma verdade. Você deixa de ser um personagem perdido na narrativa e passa a ser o autor que escreve com consciência. Nesse ponto, surge também uma força silenciosa, não a força de impor ou controlar, mas a força magnética de simplesmente ser. E esse magnetismo não vem da tentativa de convencer ninguém, mas da coerência que você alcançou dentro de si. As tradições herméticas afirmam que o semelhante atrai o semelhante, e a neurociência moderna, estudando ressonância neural, confirma que a mente humana tende a se alinhar ao estado emocional e mental de quem está ao redor. Quando você vive a partir do seu centro, se torna um campo estável onde outros encontram, mesmo sem entender, um alívio. No entanto, o paradoxo é que quanto mais você se ancora nesse estado, mais percebe que nem todos estão prontos para essa frequência. E é aqui que a maturidade espiritual se revela. Não se trata de salvar ou convencer, mas de testemunhar. O testemunho silencioso é uma das mais antigas práticas sufi. Estar presente como um espelho limpo, refletindo a verdade sem distorções. Jung também via essa função no terapeuta, que não impõe interpretações, mas segura o espaço para que o outro se veja de forma mais verdadeira. O mais surpreendente é perceber que essa presença muda até sua relação com o tempo. O relógio deixa de ser um tirano e se torna um instrumento. Os dias não parecem mais correr, mas se desenrolar como capítulos de um livro que você não tem pressa de terminar. Na filosofia taoísta, isso é chamado de Wu Wei, agir sem forçar, mover-se no fluxo sem resistir. Quando essa qualidade se instala, até as tarefas mais simples ganham um sabor de eternidade. E talvez seja por isso que o cansaço começa a perder o peso opressor que tinha antes. Ele não desaparece, mas se transforma em uma espécie de lembrete de que você é humano, e que a alma também precisa de pausas para digerir a beleza e a dor que encontra pelo caminho.
Os místicos islâmicos dizem que até o sol se põe para descansar, e Jung, de sua forma simbólica, afirmaria que é no mergulho nas sombras que a luz renova seu brilho. A partir daqui, algo começa a mudar na forma como você interpreta os desafios. Antes, cada obstáculo parecia uma ameaça. Agora, eles aparecem como portais. Portais que exigem atravessar o desconforto, sim, mas que sempre revelam um tesouro ao outro lado. Na alquimia, essa passagem é simbolizada pelo dragão guardando o ouro. Um lembrete de que o medo é muitas vezes a sentinela daquilo que mais precisamos integrar. E quando se atravessa esses portais com coragem, não há como não notar que a paisagem interna se amplia. Você deixa de se perguntar, como o mundo me vê? E começa a se perguntar, como o meu ser mais profundo quer se expressar aqui? Essa mudança, embora simples na formulação, é revolucionária na prática. É a mesma virada que Yogananda descreveu ao falar sobre a autorrealização. Viver a partir da consciência de que você já é parte inseparável do divino e que toda busca externa é apenas um reflexo dessa busca interna. Mas há um nível ainda mais sutil dessa transformação. Um ponto onde não é mais sobre você contra o mundo, nem você tentando encontrar um lugar nele. É sobre perceber que o mundo e você são expressões da mesma fonte, jogando o jogo do encontro e do esquecimento, do afastamento e da fusão. Nesse estado, cada olhar, cada toque, cada silêncio se torna um altar. E de repente, viver não é mais sobreviver, é oferecer-se como um cálice para que a vida transborde. E o que começa a se insinuar quando você pisa nesse terreno é algo que não pode ser capturado por palavras. Um reconhecimento silencioso, um aceno da própria existência, como se dissesse: agora você está pronto para ver o que sempre esteve aqui. E essa visão, quando chega, não pede provas nem garantias. Ela apenas se instala, como a luz da aurora que não pede permissão para nascer. E é nesse silêncio que o sutil começa a falar mais alto. Aquela voz interna que durante anos pode ter sido abafada pelo ruído das expectativas e dos padrões herdados da psique humana. Jung apontava que a alma se expressa por meio de símbolos e sonhos. E quando você se abre para essa linguagem oculta, começa a decifrar mensagens que antes passavam despercebidas. No sufismo, essa escuta é chamada de samá, o ouvido do coração, que capta a melodia invisível da realidade, aquela que conecta tudo ao todo. E quando essa escuta se intensifica, sua percepção do mundo e de si mesmo começa a se transmutar. As dificuldades externas continuam a existir, mas seu impacto emocional se modifica. O cansaço não desaparece, mas se torna mais suportável, quase como um velho amigo que lembra que você está vivo e em processo. Essa transmutação interna é o que Jung chamava de alquimia da alma. Um processo no qual os elementos brutos da experiência humana são refinados até que a consciência possa emergir mais pura e integrada. Essa alquimia se manifesta na integração da sombra, aquela parte rejeitada e desconhecida de si mesmo que muitos evitam enfrentar. Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino, indicando que o cansaço e a sensação de não pertencimento são sintomas do inconsciente pedindo para ser ouvido e acolhido. O processo de individuação, então, é o ato de abraçar essas partes obscuras para que elas se tornem aliadas na caminhada. Essa é uma das razões pelas quais tantos sentem um desgaste existencial. Não é o mundo que lhes cansa, mas a resistência interna que gera uma guerra silenciosa. Quando essa resistência diminui, quando a alma se sente vista e aceita por você mesmo, o fluxo de vida volta a circular livremente. O sufismo, com sua prática da presença amorosa, ensina que amar a sombra é o caminho para libertar a luz que estava aprisionada. E aqui, mais uma vez, o paradoxo se revela. Para ser aceito no mundo, primeiro é preciso aceitar a si mesmo em toda a sua complexidade. Luz e sombra, caos e ordem, cansaço e energia. A jornada de Jung nos mostra que essa aceitação não é passiva,
mas um ato radical de coragem e compromisso com a verdade interior. É a alquimia da coragem que transfigura o ferro da condição humana no ouro da alma desperta. Nesse processo, a sincronicidade, outro conceito fundamental da psicologia junguiana, começa a se manifestar com mais frequência. Aqueles encontros aparentemente casuais que trazem respostas, aquelas coincidências que parecem carregar um significado maior, tornam-se parte do mapa invisível que o inconsciente usa para guiar o caminho. No sufismo, isso é a manifestação da vontade divina operando através do véu das aparências, convidando você a confiar no mistério e a navegar pelo desconhecido com fé e presença. E essa fé não é uma crença cega, mas uma confiança que nasce da experiência direta, da vivência dos ciclos internos e externos. Ela é alimentada pelo contato profundo com o Self, com aquela essência silenciosa que observa tudo sem julgamento. Yogananda falava disso como o encontro com o Atman, o eu eterno, o centro imutável que existe além do desgaste e das máscaras. E quando você alcança esse contato, mesmo que breve, o mundo começa a parecer menos estranho e mais familiar, como um lar para o qual você estava sempre destinado a retornar. A sensação de estar cansado porque tenta se ajustar a um mundo que não te aceita começa a ser substituída por uma presença serena que sabe. Não importa o que aconteça fora, o verdadeiro lugar onde você pertence é dentro de si mesmo. Mas mesmo nessa clareza, a jornada não termina. Jung sabia que o caminho da individuação é contínuo, um eterno desdobrar de camadas e revelações. A sabedoria ancestral, seja dos Vedas, do sufismo ou do taoísmo, confirma que a vida é um ciclo de morte e renascimento constantes, não apenas no sentido físico, mas na consciência que se expande e se contrai em uma dança sagrada. E essa dança não aceita prisões. Quando você tenta se encaixar em fórmulas rígidas, o espírito se ressente e o cansaço retorna. A liberdade verdadeira só é encontrada quando você abraça o fluxo, permitindo que o mistério se desdobre em sua plenitude. É por isso que os mestres falam que o despertar é uma aventura sem mapa, uma jornada que só pode ser vivida, não planejada. Então, enquanto você se move nesse caminho, sentindo o cansaço, o desalinhamento e a vontade de se ajustar, lembre-se, esses são sinais preciosos, guias silenciosos que indicam a necessidade de voltar para dentro, de buscar o centro que nunca se move. E ao fazê-lo, você descobre que a aceitação do mundo não é o ponto final, mas um portal para algo muito maior. A transmutação interior que redefine o que significa realmente existir. Hoje, você pisou no limiar onde sombra e luz se entrelaçam, onde o véu do inconsciente se rasgou para revelar o pulsar oculto da sua alma. Essa chama, antes soterrada, agora arde com uma intensidade que não se apaga. É o despertar da totalidade que Jung chamou de individuação, o chamado ancestral que ecoa em cada símbolo e sonho que habita seu ser. E ainda falta uma última revelação, um presente oculto, a chave esquecida do inconsciente. Se essa jornada reverberou em seu âmago, declare: eu abraço minha sombra e danço com minha alma. Assim, saberei que você está pronto para transitar entre os mundos invisíveis da psique, onde nasce a verdadeira transformação. Se estas palavras acenderam o fogo sagrado dentro de você, talvez seja um dos poucos que ouvem o sussurro ancestral da alma. Inscreva-se e caminhe conosco nesse portal arquetípico, onde a busca não tem fim e o despertar é eterno. Que o Self conduza seus passos pelas espirais profundas do desconhecido, até que você se torne o próprio mistério que veio desvendar. Agora, para você que cruzou este portal até aqui, ofereço um presente sagrado. A técnica junguiana do espelho anímico. Técnica junguiana, espelho anímico, reconexão com a sombra e a alma. Você vai precisar 10 minutos de silêncio absoluto, sem interrupções. Papel branco e caneta ou lápis, preferencialmente que você goste de usar. Um ambiente tranquilo onde se sinta seguro e confortável. Passo 1. Preparação e aterramento. Sente-se confortavelmente, com a coluna ereta, respire profundamente. 3.
vezes. Sinta o corpo relaxar, trazendo a atenção para o presente. Imagine uma luz suave envolvendo você, protegendo e acalmando sua mente. Conecte-se ao momento, deixando de lado pensamentos dispersos. Passo 2. Invocação da imagem interior. Feche os olhos e peça mentalmente: que a imagem mais profunda da minha alma e da minha sombra venha até mim. Não em palavras, mas em símbolos, formas ou cenas. Não force, apenas aguarde essa manifestação surgir de forma espontânea, como um filme interno ou um quadro que se desenha vagarosamente. Passo 3. Desenho do símbolo ou imagem. Abra os olhos e, sem julgar se ficou bonito ou feio, reproduza no papel a imagem ou símbolo que viu. Pode ser uma forma abstrata, um objeto, uma figura, uma cor, um movimento, o que for mais vívido para você. A ideia é trazer para o plano consciente esse conteúdo do inconsciente, dando-lhe forma concreta. Passo 4. Diálogo com a imagem. Agora, escreva uma pergunta dirigida diretamente à imagem que você desenhou. Pode ser algo como: o que você quer me mostrar? Que mensagem você traz para mim? Como posso integrar você na minha vida? Permita que essa pergunta saia do coração, profunda e sincera. Passo 5. Silêncio e espera. Guarde o papel em um lugar seguro e silencioso. Ao longo do dia seguinte, evite forçar respostas ou análises. Observe se algum insight, sensação ou memória surge espontaneamente, sem esforço. A resposta virá no momento certo. Passo 6. Revisão e reflexão. No dia seguinte, reserve um momento para reler o que escreveu. Leia a pergunta e observe o desenho com calma. Permita que a intuição fale. O que aquele símbolo e pergunta evocam em você? Que conexões novas surgem? Anote essas percepções sem autocensura. Passo 7. Integração. Esse processo pode ser repetido semanalmente para aprofundar a conexão com sua sombra e com a alma. Cada novo símbolo e diálogo revela camadas diferentes do seu inconsciente coletivo e pessoal. Com o tempo, você estará ampliando sua individuação, como Jung propôs, harmonizando luz e sombra. Essa técnica é um presente para quem está disposto a olhar para dentro com coragem e amor. Um verdadeiro ritual de autoconhecimento que ativa o diálogo sagrado entre consciente e inconsciente, abrindo portas para a transformação profunda.